Julgados cobrados no Sebrasp 2025 de Administrativo, Parte 1. Administração indireta. É constitucional a constituição de fundação pública de direito privado para a prestação de serviço público de saúde. As empresas públicas e as sociedades de economia mista, sejam elas prestadoras de serviço público ou exploradoras de atividade econômica, ainda que em regime concorrencial, têm o dever jurídico de motivar, em ato formal, a demissão de seus empregados concursados, não se exigindo processo administrativo. Tal motivação deve consistir em fundamento razoável, não se exigindo, porém, que se enquadre nas hipóteses de justa causa da legislação trabalhista. É dispensável a autorização legislativa para a alienação de controle acionário de empresas subsidiárias. Resumo sobre estatais e subsidiárias. Em relação às estatais, empresas-mãe, são exigíveis autorização legislativa e processo licitatório para a alienação do controle acionário. No tocante a subsidiárias e controladas das estatais será dispensável a autorização legislativa, bem como a realização de processo de licitação pública para a alienação de controle acionário, bastando, para tanto, a adoção de procedimento público competitivo. Lei específica autoriza a criação de empresa estatal, art. 37, inciso x e x, da CF. Em regra, basta lei genérica para alienação do controle acionário de empresa estatal. Exceção, no caso de lei instituidora, exigir lei específica para a alienação. Atenção! Alienação do controle acionário de estatal exige, em regra, licitação. Atenção 2. Se a alienação não importar perda do controle acionário, não precisa licitar. Não se exige autorização legislativa para alienação do controle acionário de subsidiária. Em regra, a alienação de subsidiária não exige licitação, mas devem ser adotados procedimentos que observem os princípios da administração pública. São constitucionais os dispositivos da Lei nº 13.303, 2016. Lei das Estatais, que proíbem a indicação, para cargos no Conselho de Administração e para a diretoria das empresas estatais, representante do órgão regulador ao qual a empresa está vinculada, e ministros de Estado, secretários estaduais e municipais e titulares de cargo, sem vínculo permanente com o serviço público, de natureza especial ou de direção e assessoramento superior na administração pública, e dirigente estatutário de partido político e titular de mandato no poder legislativo de qualquer ente da federação, pessoa que, nos últimos 36 meses, participou de estrutura decisória de partido político ou da organização, estruturação e realização de campanha eleitoral. Contudo, em observância aos princípios da boa-fé e da continuidade do serviço público, devem ser mantidas as indicações realizadas antes ou durante a vigência da liminar deferida em 16 de março de 2023, a qual suspendeu as referidas restrições. Agentes públicos. A ampliação de jornada de trabalho sem alteração da remuneração do servidor consiste em violação da
Regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos. É inconstitucional qualquer interpretação de dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal que permita a redução de vencimentos de servidores públicos para adequação de despesas com pessoal. É inconstitucional o segundo do art. 23 da LRF, que faculta a redução temporária da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária, caso sejam ultrapassados os limites definidos na lei para despesas com pessoal nas diversas esferas do poder público. Essa possibilidade de redução fere o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. Art. 37. XV. Da CF. 88. É inconstitucional norma de Constituição Estadual que exige a edição de lei complementar para a regulamentação dos casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Essa exigência viola o princípio da simetria e o princípio democrático, ao tratar do Instituto da Contratação Temporária. O art. 37. IX. Da Constituição Federal não determinou que sua regulamentação fosse realizada por meio de lei complementar. O excepcional interesse público que a Constituição Federal exige para permitir contratação temporária significa que a administração pública só pode fazer esse tipo de contratação quando amparada por lei e quando existir uma situação extraordinária que afete os interesses da população. Portanto, para que se considere válida a contratação temporária, exige-se que 1. Os casos excepcionais estejam previstos em lei. 2. O prazo de contratação seja pré-determinado. 3. A necessidade seja temporária. 4. O interesse público seja excepcional. 5. A necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da administração. O teto constitucional remuneratório não incide sobre os salários pagos por empresas públicas e sociedades de economia mista, e suas subsidiárias, que não recebam recursos da Fazenda Pública. É constitucional, por não ter violado o devido processo legal legislativo. A revogação pela Emenda Constitucional número 19.998 avos da redação original do art. 39 da Constituição Federal, que previa, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, a instituição de regime jurídico único para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. De acordo com o STJ, o servidor público federal que usufrui o primeiro período de férias, após ter cumprido a exigência de 12 meses de exercício, pode usufruir as férias seguintes no mesmo ano civil, sem necessidade de completar o período aquisitivo em curso. É legal a progressão funcional com efeitos financeiros em data distinta à de entrada do servidor na carreira. Início do exercício funcional. Não há previsão legal que autorize o dependente habilitado à pensão por morte a se habilitar com exclusividade para suceder o servidor público falecido no curso do processo que objetiva a cobrança de valores atrasados.
devendo a sucessão processual observar os legitimados dos arts. 110 e 778. Primeiro. II. Do CPC, 2015. Súmula vinculante 55. O direito ao auxílio alimentação não se estende aos servidores inativos, em razão da natureza indenizatória desta verba. É possível ao servidor que já usufruiu o primeiro período de férias, após cumprida a exigência de 12 meses de exercício, usufruir as férias seguintes no mesmo ano civil, dentro do período aquisitivo ainda em curso, nos termos do 1 grau do art. 77 da Lei nº 8.112/90. O abono de permanência, dada sua natureza remuneratória e permanente, integra a base de incidência das verbas calculadas sobre a remuneração do servidor público, tais como o adicional de férias e a gratificação natalina. 13º salário, nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções. A incidência do art. 37-X da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público. Bens públicos. Construção ou atividade irregular em bem de uso comum do povo revela dano presumido à coletividade, dispensada prova de prejuízo em concreto. As concessões de terras devolutas situadas na faixa de fronteira, feitas pelos estados, autorizam apenas o uso, permanecendo o domínio com a União, ainda que se mantenha inerte ou tolerante, em relação aos possuidores. Súmula N. 477, STF. Os bens integrantes do acervo patrimonial de sociedades de economia mista sujeitos a uma destinação pública equiparam-se a bens públicos, sendo, portanto, insuscetíveis de serem adquiridos por meio de usucapião. O imóvel vinculado ao sistema financeiro de habitação, SFH, porque afetado à prestação de serviço público, deve ser tratado como bem público, não podendo, pois, ser objeto de usucapião. É possível reconhecer a usucapião do domínio útil de bem público sobre o qual tinha sido anteriormente instituída enfiteuse, pois, nessa circunstância, existe apenas a substituição do enfiteuta pelo usucapiente, não havendo qualquer prejuízo ao Estado. Súmula 496, STJ. Os registros de propriedade particular de imóveis situados em terrenos de marinha não são oponíveis à União. Súmula 619, STJ. A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias. Súmula 477, STF. As concessões de terras devolutas situadas na faixa de fronteira, feitas pelos estados, autorizam apenas o uso, permanecendo o domínio com a União, ainda que se mantenha inerte ou tolerante, em relação aos possuidores. CC. Art. 98. São bens públicos os do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno, União, Estados, DF, municípios,
autarquias e fundações de direito público. Já os bens de entidades de direito privado da administração indireta. EP. 100. Fundações de direito privado. São, em regra, bens privados. Concurso público. Nos termos do art. 5º. VII. Da Constituição Federal. É possível a realização de etapas de concurso público em datas e horários distintos dos previstos em edital, por candidato que invoca escusa de consciência por motivo de crença religiosa, desde que presentes a razoabilidade da alteração, a preservação da igualdade entre todos os candidatos e que não acarrete ônus desproporcional à administração pública, que deverá decidir de maneira fundamentada. Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame, sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei. Não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou a ação penal. Controle da administração pública. Súmula vinculante 37 não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia, desapropriação, no caso de necessidade de complementação da indenização. Ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o poder público não estiver em dia com os precatórios. São constitucionais os arts. 6º e 9º da Lei nº 8.629, 93. Que exigem a presença simultânea do caráter produtivo da propriedade e da função social como requisitos para que determinada propriedade seja insuscetível de desapropriação, para fins de reforma agrária. Improbidade administrativa. As disposições da Lei 14.230, 2021 são aplicáveis aos processos em curso, para regular o procedimento da tutela provisória de indisponibilidade de bens, de modo que as medidas já deferidas poderão ser reapreciadas para fins de adequação à atual redação, dada a Lei 8.429, 1992. Atualmente, não mais se admite a presunção do periculum in mora para deferimento de pedido de indisponibilidade de bens, restando superada a jurisprudência do STJ sobre a matéria. 1. É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se, nos artigos 9, 10 e 11 da LIA, a presença do elemento subjetivo, dolo. 2. A norma benéfica da Lei 14.230, 2021. Revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa. EIR retroativa, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada, nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. 3.
A nova Lei 14.230, 2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente. 4. O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230, 2021 é IR retroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. Nota de estudo: a Lei N. 14.230, 2021 aplica-se aos atos de improbidade culposos e àqueles praticados antes de sua publicação, desde que, em ambos os casos, não tenha condenação transitada em julgado. A aplicação da sanção de cassação da aposentadoria não viola o princípio da legalidade, pois decorre da necessidade de se aplicar a sanção compatível com a conduta e o estado funcional do servidor, em conformidade com o entendimento da Suprema Corte. A vedação ao reexame necessário da sentença de improcedência ou de extinção do processo sem resolução do mérito não se aplica aos processos em curso, quando a sentença for anterior à vigência da Lei N. 14.230, 2021. Atenção! A Lei 14.230, 2021 proibiu o reexame necessário no caso de improcedência ou extinção do processo sem resolução do mérito. Essa alteração não se aplica para processos cuja sentença seja anterior à Lei 14.230, 2021. A conversão da ação de improbidade administrativa em ação civil pública. Art. 17. 16 da LIA. Deve ocorrer antes da sentença, no juízo de primeiro grau. Embora os prazos prescricionais da ação de improbidade, sob a redação anterior da lei, possam seguir o art. 115 do CP, os marcos interruptivos permanecem regidos pelas normas civis e administrativas, diante da ausência de remissão a regras penais. Não se aplicam à ação de improbidade administrativa as causas de interrupção do prazo prescricional previstas no Código Penal, ainda que na fase de recebimento da inicial em ações de improbidade administrativa prevaleça o princípio do indúbio pro societate. O autor da ação deve indicar expressamente elementos que evidenciem a existência do elemento subjetivo na conduta do agente público e, se for o caso, o dano causado ao erário, não bastando a mera indicação de ilegalidade do ato. Licitação e contratos. 1. É constitucional a vedação à recontratação de empresa contratada diretamente por dispensa de licitação nos casos de emergência ou calamidade pública, prevista no inciso VII do art. 75 da Lei nº 14.133, 2021. 2. A vedação incide na recontratação fundada na mesma situação emergencial ou calamitosa que extrapole o prazo máximo legal de um ano, e não impede que a empresa participe de eventual licitação substitutiva à dispensa de licitação e seja contratada diretamente por outro fundamento previsto em lei, incluindo uma nova emergência ou calamidade pública.
sem prejuízo do controle de abusos ou ilegalidades na aplicação da norma.